dia em que o coordenador questionou a minha religião. Eu vou contar esse evento, esse acontecido, porque ele é muito instrutivo para pensar a cultura do assédio moral na educação pública cearense. E a história é muito rápida, é muito simples, mas é muito instrutiva. Eu estava dando aula de filosofia, eu estava no começo da minha carreira, estava em estágio probatório, e eu disse em sala de aula que, segundo as religiões de matriz africana, todos nós somos filhos de um orixá. O assunto era mais ou menos esse, acho que era sobre culturas. E aí um aluno se levantou, saiu sem minha autorização e foi para a coordenação, né? Tudo bem? Quando acho que depois do intervalo, né, eu não tinha aula, eu fui chamado na coordenação. Chegando lá, o coordenador disse: "Não, porque a gente recebeu reclamação que teve um aluno aqui que chegou aqui, né, e que disse que você estava dizendo que todos nós somos filhos de um orixá. Então ele veio reclamar com a gente. Primeiro, olha lá, já é um absurdo você ser chamado na coordenação por uma coisa dessa, né? Foi o que você disse demais. Mas tudo bem. Estágio probatório, estava no começo da carreira, muito inocente, não sabia muito como eram as coisas. Eu expliquei, não, eu estava falando que isso era segundo uma cultura e tal, e enfim, eu estava só enfatizando. E aí o coordenador olhou bem nos meus olhos e disse assim: "Professor, tudo bem, eu entendi. Mas esse não é o problema. O problema é se de repente algum aluno quiser aderir à sua religião, quiser aderir a essa religião. E aí nós temos um problema. E aí o senhor se lembra que o senhor está em estágio probatório. Então esse é o problema." Gente, nesse momento, eu simplesmente olhei pra cara dele e pensei: eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu só pude me calar naquele momento. Porque não me parecia possível que alguém que seja professor pudesse dizer que é um risco ético infracional algum aluno aderir a uma religião de matriz africana por conta da aula de um professor. Vocês têm noção do que às vezes a gente tá lidando, cara? Às vezes a gente tá lidando, gente, com talvez a incapacidade do refletir, né? Do olhar de fora, sabe? Às vezes a gente tá lidando com a pura banalidade do mal, como dizia Hannah Arendt. Não é possível isso, que alguém tenha dito isso. Mas isso fala muito sobre a cultura da educação pública no Ceará, né? Isso fala muito não só da questão religiosa, né, que está colocada, mas a questão do não compreender, vamos dizer assim, o que é o espaço do outro, o espaço da alteridade. Você consegue entender? É uma incapacidade de lidar com o dissenso, com o outro. Então, por isso que o assédio moral, ele é fundamentalmente um problema ético-político, é isso que eu defendo. E na educação pública, ele é, sobretudo, um problema político-pedagógico. Por isso deveria receber mais atenção.